Boa noite a todos, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam muito bem-vindos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus nosso Pai. Estamos iniciando nossa reunião virtual de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Acompanhemos com atenção a leitura da página que será efetuada pelo nosso irmão Pedro Henrique, representando a mocidade do Centro Espírita Isaac Lima. Com a palavra, meu irmão. O livro O Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier e Aldo Pereira Vieira, por diversos espíritos. Se compassivo. Sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita moral e material, junto daqueles que nola despertam sem o que se torna infrutífero. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue e venhamos a experimentá-lo, igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos à compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe despovoamento gradativo das zonas de depurgação moral da espiritualidade. Deixai-te enternecer ante aos painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes, temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, buscas dirimi-las. Perlustras as vielas ínvidas da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro das jaulas do próprio corpo. Tem dó, não apenas dos quatro gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados do silêncio e do orgulho, ingenuidade e inexperiência. Imunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acarenciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridícula exercitar o risco alheio, acatem-mo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Se compassivo. Cair baixo útil. Oremos, meus irmãos. Amigo Jesus, companheiro de todos os momentos, de todos os instantes de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu abençoado nome. E desde já, Senhor, agradecemos muito a Deus pela oportunidade que se renova de aqui nos encontrarmos. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Abençoa a todos os irmãos que estão neste momento sintonizados neste nosso pensamento, nesta nossa reunião. Abençoa, Senhor, a todos os nomes cujos nossos pensamentos registram. Abençoa os nossos irmãos enfermos nos hospitais, nas casas de saúde. Abençoa, Senhor, os profissionais e as demais equipes de apoio
que sustentam esta tarefa árdua da luta em favor da vida. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, assim como os seus familiares que aqui se encontram saudosos, Senhor, pela sua falta. Também te pedimos pelos suicidas, que a tua misericórdia se faça luz, sustentar os nossos irmãos que no momento de desespero buscaram a porta falsa do suicídio. E assim, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, na presença dos espíritos amigos, permita, possamos dar iniciada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema em estudo na noite de hoje tem como título Compaixão. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. O expositor, companheiro de nossa casa, nosso irmão Mário Luiz. Meu irmão, com a palavra. Muita paz a todos. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de cada irmão, encarnado e desencarnado, que irá participar da nossa reunião de estudo e de tratamento médico espiritual à distância esta noite. No estudo da noite de hoje, nós iremos estudar um item do capítulo 13º, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que fala especificamente da caridade. E o item é o item 17, que fala da piedade. E é uma mensagem do Espírito Miguel, é a única mensagem dada por esse Espírito, mas que nós observamos, nessa mensagem, que há uma profundeza, há uma vivência, há uma experiência desse Espírito sobre a piedade. Então nós observamos, que Kardec, sabiamente, quando elaborou a codificação, e principalmente na terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio a lume em abril de 1864, então Kardec ele recebia muitas mensagens de diversos espíritos. E na elaboração sabiamente de cada obra, ele montou o corpo da doutrina espírita, colocando cada mensagem, cada depoimento no seu devido lugar. E todas as mensagens trazidas pelos espíritos no final de cada capítulo, que vem intitulada como Instruções dos Espíritos, ele sempre separava e colocava em ordem e colocava especificamente relacionado a cada item de cada capítulo. E hoje nós iremos falar sobre a piedade. Fomos pesquisar no dicionário que vem a ser a palavra piedade. Então nós encontramos lá religiosidade, devoção, simpatia, compaixão, comiseração, misericórdia. E a compaixão, a comiseração
é pelo sofrimento alheio, isto é, por aquele que sofre. Então nós observamos, que Kardec, sabiamente trouxe essa mensagem como um depoimento desse espírito que vem falar realmente sobre a caridade em si. E nós iremos fazer a leitura do item, que fala sobre a piedade, a mensagem do Espírito Miguel, que foi dada em Bordeaux, através de um médium, em 1862. E ele começa falando que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Mas quem são os anjos, senão trabalhadores do Cristo, trabalhadores da seara de Jesus? E ele continua, é a irmã da caridade. E fora da caridade não há salvação. Então nós observamos que a caridade nos liberta e nos aproxima do Pai, que vos conduz a Deus. Aí ele continua, deixai que o vosso coração se entemeça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Isto é, que a gente tenha compaixão dos sofrimentos dos nossos semelhantes, das dores, tenhamos empatia. E ele continua, vossas lágrimas são um bálsamo que lhe derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais? Então ele fala que é um sentimento profundo, despertar a esperança, a fé naquele que sofre, mas ao mesmo tempo ajudando, limpando a sua ferida, aliviando a sua dor, levando uma palavra de consolo, de fé, de esperança. Ele continua, tem um certo amargor, é certo, esse encanto, esse sentimento de piedade, porque nasce ao lado da desgraça do nosso irmão, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos. Ele faz uma comparação. Também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si, isto é, os gozos mundanos, as paixões, o vício, o supérfluo, E ele afirma, que a piedade é um sentimento que envolve penetrante suavidade, que enche de júbilo a alma. E ele continua, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido é essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência. Este sentimento de piedade, que é amor, devotamento, leva a criatura ao sacrifício dos seus próprios interesses, pessoal, leva ao sacrifício máximo da criatura. É a virtude por excelência a quem em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime.
quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. E ele continua, que a piedade é o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nos leva, quer dizer, ao nosso sacrifício pessoal em benefício do nosso irmão. Então devemos ter o sentimento de humildade, de benevolência, beneficência, indulgência, empatia, Isto é, sentir o que o outro está sentindo, procurar passar pelo que o outro está sentindo para poder realmente avaliar a dificuldade do nosso irmão. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, como ele citou acima, a questão do amor incondicional, da humildade, da beneficência, da compaixão, da misericórdia, da comiseração, da simpatia, da devoção, e inclusive até da religiosidade, que religião, que é religar o homem a Deus, mas nós só conseguimos nos religar a Deus através da nossa ligação com o nosso próximo. Como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então nós não podemos ter uma ligação direta com Deus se nós não nos ligarmos àqueles que estão à nossa volta, na sociedade, na família, aquele a quem nós nos relacionamos no dia a dia, isto é, o nosso próximo. E através da troca dessas experiências é que nós realmente iremos aprendendo as leis de Deus, colocando em prática o amor, a caridade, que é o amor em ação. E ele afirma que nós não devemos, como ele fala, não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Mesmo que essa dor, esse sofrimento dos nossos irmãos sejam frutos do mau uso do livre-arbítrio, do comprometimento com a lei de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, virar as costas. Não podemos lavar as mãos. A própria justiça dos homens dá a oportunidade, ao culpado para poder pagar a sua pena. Então, nós precisamos nos compadecer e procurar ajudá-los no que for preciso diante das suas dores, dos seus sofrimentos. E o Miguel continua,
Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta, sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confragimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem, fé, esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então ele fala lá no início, né, que a caridade, que a piedade é irmã da caridade, mas ele fala também que é o precursor da caridade. Então, se nós temos, né, na criatura humana dois agentes importantes, que é a vontade e o pensamento, então, no caso, a piedade é a vontade da caridade. Então, é aquele sentimento que faz com que o amor que adquirimos coloquemos em serviço através da caridade, atendendo aquele irmão, né, como ele diz, não saiba a vossa mão esquerda o que deu a vossa mão direita, com o objetivo simplesmente de aliviar a dor. Nós tivemos muitos irmãos, né, que foram, né, piedosos por excelência, né, muitos padres da antiga igreja, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Francisco Cândido Xavier, né? E para ilustrar, né, essa mensagem do Espírito Miguel sobre a piedade, nós fomos buscar, né, no livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos, no capítulo 27, Humberto de Campos, né, ele nos traz, né, uma mensagem que fala realmente da questão do despertar, né, desse sentimento de piedade, que muitas das vezes nós ficamos cegos, muitas das vezes nós nos preocupamos mais em julgar do que estender a mão amiga e socorrista, né? E nos tempos atuais em que nós estamos passando, né, por essa pandemia que mexeu com todas as estruturas, né, sociopolíticas, econômicas, religiosas, né, que acreditamos, né, alguns especialistas dizem que talvez o mesmo número de pessoas acometidas pela essa doença, por esta praga, né, esse Covid, existem outras tantas pessoas que estão sofrendo, né, abalos psicológicos, síndromes, depressão, né, com pensamentos suicidas, né? Então nós estamos vivendo realmente um momento desesperador, né? Que devemos utilizar do conhecimento que temos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, para colocarmos em prática, né, a máxima, né, de fora da caridade não há salvação. E fazermos aquilo que for possível, né? Como ele falou, né, o Espírito Miguel, que uma palavra, né, um sorriso, um aperto de mão, né,
com carinho, com amor, um prato de comida, apagar um incêndio, né? No coração do irmão que está perturbado, né? Com certeza nós iremos aliviar muitas dores. Então o Espírito narra que após a permanência do Cristo por 40 dias e 40 noites, junto com os apóstolos, né, e alguns seguidores, dando as suas últimas instruções da Boa Nova, e depois, né, do terceiro dia, esses 40 dias da sua crucificação, o Cristo, né, ele sobe aos céus numa nuvem, num monte, na Betânia, diante dos seus seguidores, né, daqueles que conviveram com ele, todo o seu ministério, para não mais voltar. E de repente, Simão Pedro se vê só naquela casa de pedra, diante daquele mar da Galileia, em Calfarnaum, olhando aquela paisagem e relembrando os momentos felizes de aprendizado junto ao Mestre. E desperta, né, em si um sentimento, um desejo ardente de dar continuidade a tudo aquilo que o Mestre lhe havia ensinado. Então, em prece fervorosa, roga ao Mestre, ao seu amigo, né, ao seu irmão, que o trabalho da sua seara apareça também para ele, para que ele tenha a oportunidade de servir os necessitados do caminho, e eram muitos. E aguarda todo dia impaciente em sua casa. Mas o dia termina e ninguém aparece. Nenhum sofredor, nenhum pedinte, nenhum leproso, nenhum leproso, nenhum cego, nenhum enfermo. E ele novamente ora ao Senhor com mais fervor. E de repente a sua casa se enche de perfume, de luz, e surge diante dele Pedro, o Cristo, com um olhar profundo, meigo, doce, mas também com um olhar como um punhal que rasga a alma. E Pedro questiona ao Cristo o porquê de não ter aparecido nenhum necessitado, pois ele estava pronto e ficou aguardando para dar continuidade tudo aquilo que ele aprendera com o Cristo. Então, o Mestre pacientemente, docemente lhe falou que descansasse e se preparasse, que no dia seguinte eles viriam ao seu encontro. E assim, no dia seguinte, bem cedo, após o repasto matinal, se colocou a esperar. Quando de repente escuta uma algazarra, uma gritaria, e alguém bate fortemente em sua porta. Ele corre, abre e vê diante de si um homem. Pedro logo o reconhece. Joassace, um malfeitor, ladrão, assassino, conhecido por todos, sendo perseguido pelos soldados romanos. Então, desesperado, já com algumas marcas de ferida pelo corpo, devido às agressões que sofreu pelo caminho, ele pede a Pedro que interceda por ele, para que ele não seja preso
Mas Pedro recua, nega ajuda e entrega ele aos soldados romanos, dizendo que ele teria que pagar seus crimes e que Pedro tem outros compromissos mais importantes a realizar e que não poderia perder tempo com ele, um malfeitor. Ele se volta para dentro e fecha a porta e continua aguardando o trabalho, os sofredores, para que ele pudesse aplicar tudo aquilo que ele aprendera com Cristo. Passando algumas horas, já pela metade do dia, quando para diante de sua porta uma liteira, trazendo uma senhora muito bonita, greco-romana, bem trajada, com um perfume que encheu todo o ambiente, e com um vestido de seda, tão colorido e tão bonito como as flores de um jardim florido. E que gostaria de pedir ajuda e orientação a Pedro. Ele logo a reconheceu. Ela se chamava Júnia e tinha sido mulher da vida. Ela queria informações sobre o Evangelho do Cristo. Está desorientada, desesperada. Ela quer ter um novo recomeço. Mas Pedro, novamente, se recusa a atendê-la. A sua reputação daquela mulher meretriz iria macular a sua casa. Casa essa em que o Cristo, por diversas oportunidades, ali se hospedou. Ele tinha outros compromissos. Mandou que ela se retirasse e fosse procurar os seus pares na praça. Ela se retirou em prantos e Pedro novamente se recolheu para esperar os necessitados que o Cristo falou que viriam. Ao final da tarde, novamente, bate em sua porta insistentemente, quase derrubando-a. E ao abrir, se depara com um homem de nome Jarim, que apresentava várias feridas por apredejamento, provocadas por crianças. Se encontrava embriagado e com ânsia de vômito. Pedro logo o expulsa, dizendo que não poderia perder tempo com ele, um alcoólatra enlouquecido, que gritava: "Me ajude, quero largar o vício." Mas ele poderia sujar a sua casa, que fora limpa para receber aqueles que o Cristo enviariam e necessitassem de socorro. E assim o dia se findou e a noite chegou. E Pedro, novamente em prece fervorosa, questiona ao Cristo o porquê de não ter aparecido ninguém para que fosse ajudado. Quando de repente surge o Cristo diante de si e fala a Pedro: "Como assim, Pedro? Eu te enviei 3 oportunidades. Joachace, Júlia, Jarim, todos doentes do corpo e da alma. Oportunidades benditas de fazeres o bem. E tu recusaste a bendita oportunidade." Pedro, de joelhos, pede perdão por não ter percebido os irmãos que o Cristo enviara e roga para que Jesus o oriente daquele dia em diante. Então o Cristo novamente fala para Pedro que, diante de qualquer dúvida
que ele, Pedro, tivesse, consultasse os seus ensinamentos e desapareceu na noite estrelada. Então Pedro se levanta e pega um pergaminho ao acaso e abre. E lá está escrito: os sãos não precisam de médicos, só os doentes os precisam. Mateus 9:12. Queridos irmãos, se assim como Pedro negou ao Cristo por 3 oportunidades de trabalho, o que não será de nós, que o negamos por diversas vezes, por muitas oportunidades que aparecem e nós não conseguimos reconhecer. Por isso, deixemos despertar em cada um de nós este sentimento de piedade para com a dor do próximo, sem distinção, pois o Cristo conhece a cada um de nós pelo nome, pelas nossas dificuldades, e terá a mesma paciência e dará tantas oportunidades para cada um de nós nos redimirmos. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração do nosso irmão Pedro Henrique, assim como nosso irmão Mário Luiz, que participaram da programação da noite de hoje, bem como a todos que, mesmo distante, nos prestigiaram com as suas presenças virtuais em nossa programação. Unamos nossos pensamentos, meus irmãos, uma vez mais, para agradecer a Deus por esta oportunidade, dizendo assim: Deus de infinita misericórdia, Jesus, nosso guia e modelo, em teu nome, Senhor Jesus, agradecidos estamos por esse banquete, pela assistência que os bons espíritos em teu nome, com a permissão de Deus, nos proporcionaram a cada um de nós, Senhor. Abençoa e fortalece os nossos propósitos de caminhar na tua direção, Senhor. E assim, certos da tua misericórdia, do teu amor, permita, possamos declarar encerrada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a ti, Senhor, e graças a Deus. Bem, meus irmãos, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, favorecendo assim o passe à distância. Muita paz a todos. Graças a Deus.